Então, aqui a gente vai fazer a almond, a mesma coisa, não preparei a unha. Eu vou empurrar a cutícula, mesmo processo. Venho com a broca diamantada. Broca deitada. E vou fazendo todo o contorno da cutícula. Eu começo deste ponto. A pele vai saindo. Não faço força contra a lâmina, mas empurro contra a pele. Abro a bochechinha do dedo e puxo para baixo. Aqui do lado, eu passo para cima. Com cuidado para não fazer buraquinho aqui, ó. Empurro contra a minha pele. Ui. E ó, nesse caso aqui, como eu tirei o gel, que eu não expliquei nesse dedo aqui, que agora eu lembrei. Como eu tirei o gel, a minha unha, ela tá opaca. Mas na maioria das vezes, a unha, na verdade, quando a cliente vem fazer a aplicação, a unha tá brilhosa. Então, você vai fazer o quê? Com a broca deitada, você vai de um lado ao outro, passando por toda a lâmina. Só pra abrir os poros. Aí ela ficou assim, que nem tá a minha, opaca, tá tudo certo. Não precisa ficar passando broca pra... vai desgastar a unha da cliente, vai enfraquecer, tá? Então, com a pele aqui, eu já posso até tirar ela com a broca, ó. Por isso que tem que tomar cuidado com essa broquinha, ó, porque ela tira a pele mesmo, viu? Então, o mesmo processo, o algodãozinho, o prepzinho. E limpa, já tira toda a poeirinha. Secou, eu venho com desidratador. O desidratador somente na lâmina. Depois eu venho com o primer. Também somente na lâmina, não pode encostar na pele. É só passar, não precisa fazer que nem esmalte que fica pintando a unha, é só passar. Secou o primer, eu venho com meu gel base e passo por toda a unha. Cuido para passar bem nesses cantinhos. E levo para secar por 1 minuto. Já venho. Então, aqui já secou a minha capa base. E agora tá na hora de fazer a aplicação com o molde. Já escolhi o molde, ó. Ele pega bem os cantinhos, se eu deixar ele apertadinho. Mas ele não vai ficar apertadinho, porque ele vai ficar retinho. E aí, ele vai pegar bem a lateral, tá? No banho de gel, para fazer uma aplicação de banho de gel, às vezes a cliente já vem com a unha longa. Primeiro você vai acertar o formato da unha natural da cliente. E depois você vai fazer a aplicação do banho de gel. A aplicação do banho de gel é quase a mesma que a do alongamento, porém não alonga. Então, seguindo aquela mesma teoria que eu já expliquei, ó, peguei uma bolinha
Eu vou encostar aqui e vou trazer, porque ele mesmo vai fazendo a cobrinha, ó. E vou encostar aqui. E aí eu volto, ele vai espalhando a cobrinha sozinho. Aqui. E ele fica assim. Tá? Seco. Deixa eu secar já na lanterna. Então, agora eu pego uma pérola maior do gel. Ó, pra cima, tá de lado. Eu solto e viro o pincel pra baixo. Ele já vai ficar a bolinha ali em cima. Com o pincel deitado, eu vou só espalhar ele um pouquinho. Vai ficar assim mesmo, feião. Aí a gente faz a aplicação do molde. Só aplicar. Apliquei, tá retinho, sem apertar muito, tá? Porque a gente sabe que o limite é aqui do lado, ele tem que ficar reto ali do lado. A gente vem com a lanterna só aqui, na parte da raiz da lúnula. No banho de gel, é isso aqui e acabou. Já pode tirar, já leva pra secar, põe a presilha, né? Leva pra secar e é isso. Tira o molde, acerta o formato, entrega a unha pronta. Mas como a gente vai alongar, então a gente vem aqui embaixo, ficou um pouquinho de gel aqui pra fora. A gente já estica esse gel que tem aqui. E já procura deixar no formato da almond, tá? Vou pegar mais um pouquinho de gel que precisa. E não exagera muito aqui no gel, porque depois você vai ter mais trabalho pra lixar. Então, já vê direitinho, acerta o tamanho com a cliente, vê qual é o tamanho que ela quer, pra não se perder, né? Conta nesses tracinhos que tem aqui. E vai arrumando o gel. Deixa eu fazer assim, porque é assim que a gente vê da cliente, né? Eu já deixo mais arredondadinho aqui. Sempre com o pincel bem de leve, sem empurrar o pincel. A gente tem que tocar superficialmente. Ó, ele vai ficar assim aqui embaixo, ó, bem limpo, ó, uma aplicação limpa. Aqui em cima todo certinho. E aí a gente leva, eu seco 5 segundinhos na cabine. Eu vou colocar aqui pra gente ter mais tempo. E aí eu já coloco a presilha. A presilha desse aqui, ela é diferente que a presilha do quadrado, né? Essa aqui, ela parte do ponto zero, porque as paredes não são retas, ela vai dando uma funilada por conta do formato. Então, eu vou pôr a presilha aqui. Entendeu? Ó. Da ponta do dedo pra frente. E ela vai encaixar aqui no redondinho dela. E eu dou uma apertadinha só porque a almond, ela fica perfeita. Ó, já até descolou um pouquinho, ó, o molde. Pra almond ficar perfeita, ela tem que ter uma voltinha assim, olhando de frente, sabe? Ela tem que ter esse redondinho, então ela fica perfeita o formato. Eu vou secar e já venho pra gente ver como é que ficou. Então, eu voltei da cabine, tiro a presilha, destaco o moldezinho e olha como ela já tá bonita.
Ah, esse gel é lindo, né? Então, a gente vai secar, vai tirar a goma. Nunca esquecer de tirar a goma. Lembrando que vai vendo o vídeo, vai pausando, vai fazendo igual, porque é só assim que vai aprender. A distância é assim mesmo. Limpo bem e já venho acertando o formato. O formato da almond, ela vai dar uma afuniladinha aqui, é tipo uma estileto sem ponta, né? Então, eu vou dar com a lixa reta, assim, ó, a lixa tá de lado com a minha unha. Eu já vou achar o formato da almond. De cima para baixo, eu vou fazendo este movimento aqui. E deste lado, em pé, deixa eu tirar aqui, ó. Aqui ficou uma rebarbinha. Então, a gente já tira também, de levezinho, só a rebarbinha. Aí. Então, aqui, eu já venho puxando também pro centro. Pra dar uma arredondadinha nela. As laterais dela tem que ser arredondadas. Não é que nem estileto que dá pra fazer mais retinha, embora eu goste da estileto também arredondada. Então, olhando de cima, a gente já tem o formato da almond. Olhando de cima, a gente já tem o formato dela. Aqui tem uma barriga, ó. Tem uma barriguinha aqui, eu vou tirar. Já vai lixando e vai olhando, ó. Saiu, já deu uma baita diferença aqui também, ó. Agora, aqui de lado. De lado, a gente vai pegar o formato da almond, ele faz uma canoa. Então, a gente vai pegar essa parte aqui que desceu, ali, ó, e vai puxar lá para cima. Eu gosto de fazer assim, ó, inclino inclino a lixa assim, que encosta no dedo, e dou uma lixadinha, mas como ela já ficou fininha aqui, não vai precisar. Então, eu vou só puxar aqui para cima com delicadeza. Esse trabalho é um trabalho artesanal, ele tem que ser com delicadeza. Nenhum artesanato a gente faz com grosseria. O tempo, ele vai diminuir conforme a gente tem a prática, né, do dia a dia. Ó, aqui a mesma coisa, que não vai precisar muito, na verdade. E aqui tem essa rebarba que ainda tá me incomodando. Esse é o formato almond. Agora ela ficou torta, tá vendo que ela tá torta? Se ela tá torta pra cá, eu vou lixar ao contrário. Então, eu vou puxar ela pra cá, ó. Quase, ó. Vou puxar ela pra cá até ela desentortar. Pronto. Tira essa pontinha. E agora a gente olha aqui de lado. Deixa eu ver se eu consigo puxar o zoom. Ó. Tá vendo essa marquinha aqui? Aqui fica um degrauzinho. A gente só tira esse degrauzinho de leve. Qual é o sentido desse lixamento? Assim, ó, a gente vai fazer assim, ó, pra baixo, abalauando com o lado mais fino da lixa. Então, ó, só pra deixar essa almond bem delicadinha.
para não errar no formato e deixar ele perfeito. Que pouquíssimas pessoas fazem isso. Então, aqui é a mesma coisa, só que daqui eu faço o contrário. Mesmo em mim, na cliente, eu puxo de baixo para cima e faço este movimento aqui, ó. Ele tem que acompanhar a curvatura da unha. Tá vendo que a mancha de lixamento ela vai aumentando? Porque tu tá fazendo a paredinha lateral dela. Agora sim, a gente tem uma onde. Então, a gente vai lá na área da cutícula com a broca. Só pra nivelar esse gel, aqui tem gel. E você sente o gel na broca, vai passando, a broca ela tem que deslizar. A broca ela tem que deslizar sem bater em nada, sem tremer em nada. Ela ali desliza, ó, sem... Aqui do lado também, geralmente fica gelzinho, é normal. Aqui é aquela rebarbinha, ó, que não queria sair, agora ela sai. Se não consegue tirar na lixa, consegue tirar na broca. Então, às vezes é melhor parar de lixar e pegar essa broquinha mais fininha para não perder a estrutura da unha. Que daí ela vai lixar só o que precisa mesmo, tá? E aí, a gente vem com a butter. E pronto. Eu vou tirar a cutícula e aí eu já volto. Aqui eu já fiz a minha cutícula e a gente vai pintar essa unha. Tá um pouco desfocado esse vídeo. Para isso eu vou usar esse esmalte branco. Nós vamos fazer uma esmaltação branca sem complicação, porque o esmalte branco ele é sempre mais grosso. Então, mancha, fica grosseira, ele é um esmalte bem grosso mesmo, é normal. Então, a esmaltação branca, geralmente ela mancha e fica grossa. Então, eu vou mostrar essa técnica de esmaltação. Eu uso em qualquer esmaltação que eu vou fazer, independente da cor. Eu fiz esse pincelzinho aqui, eu peguei um pincel normal. E aí, eu cortei ali, ó, tá vendo? Tá cortadinho aqui. Cortei ele, deixei ele bem fininho. Pode ver que as cedrinhas dele tá até esburacadinha. Então, eu tiro um pouquinho. Eu sujo bem ele, sem excesso. Esse esmalte tá bem sujo. Cheio de pelinho, ó. Isso não pode ter na esmaltação que ele marca, fica bem feio. Então, eu tiro. E aí, eu vou passar esse pincel por toda a unha. Por que que eu gosto de usar ele? Porque ele chega mais perto da cutícula. Lembrando que essa parte de baixo a gente só limpa depois da esmaltação, tá? Eu não gosto de limpar antes, porque daí a esmaltação ela vai ficar grossa, a gente já tira a grosseirinha da esmaltação. Então, ó, cheguei bem perto da cutícula. Chego aqui, ó, venho fazendo esse contorno da cutícula, sem encostar, pra não ficar feio. Abro a bochechinha do dedo, sempre usando esse dedo aqui como base, tá? Pra a mão não ficar solta. Se a mão ficar solta, você não vai ter não vai ter firmeza na mão, então ela tem que ficar descansada. Você vai usar só os dedos, ó. A mão, ela fica parada, é a base. Então, eu venho, encosto e venho puxando até embaixo. E assim eu deixo essa primeira camadinha
O esmalte branco, eu sempre demoro para fazer essa esmaltação na cliente, eu já aviso ela. Quando eu vou fazer um atendimento, eu sempre peço para a cliente me falar o que ela quer antes fazer na unha. Porque às vezes ela quer fazer uma decoração que demora um pouquinho mais, eu já separo um tempo a mais para ela. Tem que ter essa organização, tá? Então, aqui. Ali, ó, já pegou um pouquinho na pele, eu já tiro agora. Essa minha espátula tá bem sujinha, não liga pra ela. Que é a espátula que eu uso em mim mesma. Já tirei, o contorno tá assim. Agora sim eu venho com o pincel do esmalte. Sem muito exagero, só um pouquinho de esmalte. E eu venho de baixo. Eu pinto toda a parte de baixo, porque ele mancha, ó. Olha como ele fica riscado. Toda a parte de baixo, depois eu vou chegando na cutícula. Aqui na cutícula eu vou abrir o pincel, e aí eu vou levar até o limite que a gente fez e puxo. Aqui eu abro e faço o contorno numa pincelada só. E aí a gente vai esticando. Aqui abro o dedinho, abro o pincel e levo a pontinha da cedra lá e puxo pra baixo. E aí agora sim a gente estica bem pra não ficar muito manchada essa esmaltação. Tá? Feito isso, a gente vai secar na cabine. Geralmente é 30 segundos para secar o esmalte. Só que o que eu faço? A cliente fica com a mão na cabine até acabar a luz, até dar o tempo total da cabine, e eu tô pintando a outra mão, não tem problema nenhum, tá? Então eu vou secar agora ele um pouquinho e já vem. Então eu já sequei. A gente precisa cobrir, porque ela tem mancha. E eu vou repetir o processo, porque como o esmalte ele é mais grosso, fica mais fácil de espalhar ele com esse pincelzinho aqui. Então, eu repito o processo com esse pincelzinho. Vou lá em cima e eu espalho bem essa camada fininha de esmalte. Deixo essa unha toda molhada para facilitar na hora de espalhar o esmalte com o pincel da embalagem ali. Faço o contorno da cutícula com cuidado. E aí, novamente, eu venho com o esmalte, com esse pincel. E passo a camadinha mais grossa, ó, os pelinhos. Ó, os pelinhos a gente vai varrendo até a ponta. E tira. Não pode ficar, porque ele marca, ele mancha, fica parecendo, fica bem feio o trabalho. Tudo isso faz parte do capricho do acabamento. Não pode ficar nenhuma bolinha. É isso que vai te diferenciar o teu trabalho. Aqui também. Passo lá na área da cutícula. Às vezes o pelinho ficou no pincel, eu dou uma passadinha assim na mão, o pelinho já vai sair ali mesmo. Estico bem, ó, tá ali o lazarento. Puxar ele aqui pra ponta e tiro. Pegar um pouquinho mais de esmalte, porque aqui a gente quer o quê? Tirar as manchas. E a gente estica bem esse esmalte para ele não ficar com ondulações, porque a esmaltação branca, qualquer erro, qualquer coisa, ela aponta.
sem apertar o pincel, a gente só vai puxando e pronto. Agora eu vou secar e a gente já pode passar o top coat. Já venho. Então aqui 2 camadinhas, já cobriu bem. Também com o top coat da Victoria, sem excesso. E aí a gente vai passar esse top coat por toda essa unha. Também sem encostar, né? Chegando bem próximo ao limite da cutícula, para ficar o acabamento mais bonito do mundo. E vai puxando. Vai levando numa pincelada só até a ponta, não é pra ficar fazendo assim, ó. Assim a gente faz pra varrer o excesso do top coat ali, ó. Ó, eu vou fazendo ali, vai ficando uma ondinha, aí a gente tira. Aí eu tiro o excesso aqui. Aí sim. Mas só depois que fez esse processo aqui, ó, de fazer uma pincelada só de cima até embaixo. Aí eu venho varrendo pra tirar o excesso, pra essa unha não ficar grossa. Limpo bem o pincel, que aqui ficou um negócio aqui fora do lugar. Agora sim. Vou secar. Já tá seco, olha essa esmaltação perfeita. Agora, o que eu quero chamar a atenção para alguns detalhes, ó. Aqui do lado é normal, às vezes, que fique assim. Tá? Como eu disse, essa esmaltação, esse esmalte ele é grosso, a gente precisa dar esse acabamento, porque a ponta também fica mais grossa. Então, a gente vem com essa lixinha só pra arrumar. Eu vou apertar minha pele pra baixo pra encaixar a lixa em toda a lateral dessa unha aqui. E eu só vou lixar até sair aquela rebarbinha ali do esmalte. Nada mais. E aí, eu vou puxando pra cima pra lixar toda a ponta da almond, sem tirar o formato dela, tá? Eu faço esse lixamento. Sempre que eu faço uma esmaltação, eu venho, independente do formato, eu venho com a lixinha depois para dar um acabamento mais bonito pra unha. Isso aqui é um segredo que poucas pessoas vão te contar. Lixo toda a pontinha dela. Nessa posição mesmo de lixa, não é pra fazer assim, é ela deitadinha pra baixo aqui, tá? Senão a gente perde o formato da unha. Eu lixei e ela continua do mesmo jeito. E aí agora a gente vem com a broca agulha pra fazer a limpeza lá de baixo. Tomando cuidado pra broca não escapar, não estragar a nossa esmaltação. Não tem muito o que limpar aqui embaixo. Esse excesso de gel que ficou aqui. E eu corro a broquinha pro lado. Aqui eu tô usando só a ponta da broca, tá? Aqui. Parou de tremer a broca, paro de passar, senão começa a tirar da estrutura. Aqui ainda tem. Agora ela parou de tremer. E aí a gente deixa fininho, sem aparecer o gel aqui embaixo, aparecendo só a esmaltação.
pronta a nossa almond branca. O olhinho, obrigatório. E aí espalho com pompom. Abro a bochechinha para o olhinho entrar bem nas laterais. E passo aqui embaixo também. E assim ficou a nossa almond branca. A almond tem que ter este formato, ó. A amêndoa e de lado a canoinha. E aqui ela tá retinha. Agora eu vou fazer uma bailarina aqui.